Ai, ai. Bom dia, Tem dinheiro, Jorge. mas dá nota. Ah, não. Olha só, bando de aluno mercenário, vou te falar, viu? Só quer saber de nota, tá nem aí pra gente. Tá bom. Ah, nem, agora decepcionei. A professora tá de toquinho, eu queria ver o cabelo dela rosa. Olha o Yuri na live. Ah, The Fierce. Depois eu conto o segredo. Credo, Maria. Luciano. Puxou até a alma. Nossa Senhora. Bom, deixa eu catar meu chá aqui. Cadê? Ainda falta gente? Meu Deus, cadê esse povo? $40. Se a do Adriano tinha 80, no meu não tiver nem bater os 80 dele, eu vou ficar grilada demais da conta que vocês. Raíza, eu me senti muito humilhado. Inclusive, eu quero deixar isso registrado aqui. Como é que Eu é, não vou Yuri? esquecer disso, não. Não tinha nem 80 na minha. Eu tô muito triste. Misericórdia. O ápice foi 76, eu tô muito triste. O Adriano tinha quanto? 66 fixo. Você entrou lá? Ô, Yuri, mas você tem que levar em consideração as pessoas que não têm conta. Aí quando não tem conta, não conta os números. Ah, é? Ah, é? Conta não, Pedro? Sabia não. Não, se você não tiver uma conta no YouTube, não é contabilizado que você, tipo, tá assistindo. Não vai fazer diferença. Que massa. Ah, mas aí ele nem aparece aqui pra mim como participante? Como é que é? Não, não vai aparecer. É, falando no YouTube, né? Ele não consegue mandar mensagem no Ah, chat tá. também. Aí ele tem que logar para conseguir, né? Aí contabiliza mais uma pessoa assistindo. Eu não sabia disso. O cara Thaisa, a gente aprende muito. Pô, eu também não sabia, não. Ó, só mais um pedacinho de pulga aqui. Cadê o trem aqui das configurações, ô Yuri, para eu poder deixar o povo entrar aqui embaixo? Tô tendo que admitir Pega o mouse, aqui. leva mais ou menos para o meio e desce. Vai aparecer um botão meio verde e compartilhar a tela. Não, eu quero isso que ela quer, deixar o não. povo entrar sozinho. Que eu tô tendo que aceitar um por um aqui. Que raiva. É só na hora que eu crio a sala mesmo, né? Eu vou descobrir agora. Eu não descobri, não sei. Depois eu aperto aqui qualquer coisa e faço é tirar todo mundo, aí lascou geral. Bom, de tempo em tempo eu vou... Ela vai compartilhar a tela? Eu vou. Ah, não, então tá bom. É porque se depois some aqui, né? Eu não vejo o povo. Não, é porque o meu computador, quando o professor começa a compartilhar a tela, fica muito pesado. O computador quase pega fogo. Aí eu tenho que saber se a senhora vai compartilhar ou não, pra me saber se eu posso ficar com o telefone. Você deixar o extintor aí do lado? Ligar o ventilador já. Não, mas eu tô com o telefone. O telefone tem um processador melhorzinho que o do computador. Só que a bateria vai embora muito rápido. Entendi. O computador Gente, o auge das aulas hoje foi o Yuri falar devagar. Devagar, vocês viram? Eu tô muito porque... rapaz. Hoje ele tá sedado. Ele tá muito calmo. É que ele dormiu devagar, entendeu? E aí ele não acordou direito ainda. Eu então acho que ele não fez foi tomar café. Nossa, eu tava com tanta agonia. Quem é Paulo, gente? Devagar. Na hora aí vocês têm duas opções. Vocês podem, na hora de ver o vídeo de novo, colocar na velocidade. Não, professor, o senhor não tá entendendo. A gente é acostumado o senhor falar correndo e o senhor tava falando numa calmaria que eu falei, gente, é o Yuri mesmo. Pior, né? Sabe, vocês tiveram a oportunidade de assistir às aulas dele da TBC? Eu quase vejo a bola de futebol passando assim para um lado e para o outro, na velocidade que ele vai falando. Na hora que ele termina a aula, eu grito, gol! É muito corrido, é muito corrido. É tempo muito curto, né? Professor, Pode falar. Dá muito nervosismo, professor? Ai, gente, dá, né? 30 câmeras. É estranho. Ixi, Gabriel, desliga seu áudio. Ô, José, deixa eu uma brigadinha depois. Hoje com a Cristina, só pelo microfone do Gabriel. Nossa Senhora. Não cala a boca. Não, reunião da escola. Agora diz que acabou. E a professora de pelo quinta. Aí fala, desliga aí, por favor, Gabriel.
Estou desligando geral agora por Não, culpa ela do Gabriel, gritando de um tá lado, vendo? o comandante do outro. Culpa do Gabriel, tive que desligar todo mundo. Tô brincando. Nossa, Pedro, que horror. Mas, ó, gente, é o seguinte. Ih, ó o maluco. Nossa, que Não, coisa olha o horrorosa. Adriano, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Fala Misericórdia. 300, fala 300. Doença. 300. Fala 300. Deus é mais. Eu desliguei todo mundo só para vocês ficarem atentos mesmo, tá? Aí não é para ficar mudo, não. Não tá bloqueado. Você pode abrir assim que necessário, mas para a gente não ficar ouvindo tudo igual eu estava ouvindo do Gabriel aí você só abre quando você realmente for falar alguma coisa para mim. Tá legal? Tá, agora deixa eu puxar minha telinha aqui para vocês. Vamos fazer uma aposta. Qual carro vai passar primeiro hoje? O da banana? 10 horas é o da banana. Aham, quer dizer que tem gente aqui que não estava na minha aula? Cala a boca, Adriano. Olha. Luciano não conversa na minha aula, mas conversa aqui, né? Tá certo. Que a gente Prioridade, né? É porque na casa do senhor não passa carro da banana, não passa o carro. Eles estão doidinhos para ouvir a banana. Não é aqui. divertido. Você não tá entendendo? Eles querem ouvir Vou usar meus recursos aqui para derrubar. Pera aí. Nossa, que coisa. Você vai deixar, Thaísa? Ele que me aguarde depois. Vou aqui montar a parada, daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Vai Menino, lá. esse slide que eu coloquei aí, ele vai para umas 3 semanas, tá? Que eu deixei lá para vocês no GR8 lá. Eu ia falar um negócio aqui, mas não pode falar. É só em off. Mas está lá no GR8 já para vocês, tá? A diferença é que aqui eu vou ficar rabiscando a bagaça, né? Então, veja bem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as funções orgânicas, beleza? Só que o primeiro grupo que a gente vai falar essa semana, que é o grupo dos benditos dos hidrocarbonetos, é um grupo polêmico, tá? Tem autores que consideram como sendo a primeira das funções, mas tem autores que não consideram. Por quê? E onde eu entro nisso, né? Opa, tem mais gente entrando aqui na sala, ô Jesus. Eu, pessoalmente, não enxergo eles também como sendo função orgânica, não. Pela definição do que vem a ser uma função orgânica, tá? Uma função orgânica é uma cadeia carbônica formada, óbvio, por carbonos e hidrogênios, tá? E que possui algo que é chamado de grupo funcional. Os hidrocarbonetos, eles não têm grupo funcional, entendeu? Se não tem grupo funcional, como que eu posso identificá-los como sendo uma função, se aquilo que diferencia uma função da outra é exatamente o grupo funcional, entende? Então, os grupos funcionais não existem dentro dos hidrocarbonetos. Então, esse é o motivo dele não ser classificado como uma função orgânica por vários autores, tá? No entanto, como eles são a base essencial para todas as funções, a gente tem uma aula inteira para eles, talvez até mais um pouco, talvez até eu precise falar mais um pouco deles em outras aulas, para não ficar parecendo que eu estou narrando futebol aqui também, para não ficar muito rapidão, tá bom? E se tiver rápido demais, ou se tiver difícil demais de entender, vocês vão falando aí para mim, por favor. Então, veja bem. Lembram das classificações de cadeias? A gente precisa estar relembrando elas o tempo inteiro, porque para poder falar sobre esses hidrocarbonetos, eu vou trabalhar com hidrocarboneto que tem cadeia normal, hidrocarboneto que tem cadeia ramificada, hidrocarboneto que tem cadeia aromática. Então, aquela parte lá da classificação das cadeias não pode ficar para trás, não pode ser esquecido. O que você vai fazer? Vai desemperrar aquele
mapa mental que eu pedi para vocês fazerem, vai colar ele numa cartolina linda e maravilhosa, vai pregar no teto assim da sua cama, e cada vez quando você acordar, você vai ver aquela coisa maravilhosa lá, ó, e não vai esquecer nunca mais, tá? Dessas classificações aí. E outro ponto que a gente precisa também aqui é a questão da nomenclatura. Então, se você não decorou a musiquinha, passou da hora de decorar, viu? Vou botar a tarefa de casa. Gravar você cantando e dançando o Match Prop Boot e postar nos status do seu Instagram, para eu ter certeza. E não é lendo, não. Eu quero ver bonitinho, tá? Adicionar a senhora como melhores amigos e deixar lá, né, não? Ah, é. Ela é Pagar minha mico amiga. fechado, não. Tem que pagar mico geral, ora. Fiz até meus alunos da faculdade pagar mico. Então, veja bem. Começando aí com os hidrocarbonetos de cadeia normal, de cara, eu já coloquei para vocês aqui uma pergunta. O meu mousezinho aparece aqui para vocês em cima ou não do que eu estou falando? Que eu tenho mania de ficar apontando. Não tá ponteiro, tá só o tracinho pretinho. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Cadê você, Xer? Meu Deus, tem mais 3 entrando aqui. Ihu, vou bater o Adriano. Vai dar 78. Falta só mais 2. E agora? Apareceu? Deixa eu ver. Não. Cadê você, ponteira? Caramba. Ah, tá no mouse aqui. Deixa essa bagaça pra lá. Enfim, olha aqui a questão dos prefixos, né? Você tem que lembrar prefixo, infixo, sufixo. Tem gente que não gosta, porque tem muito dessa parte não tem usado mais no português, né? Apesar de que aqui não é português, é quimiquês. Mas a gente coloca o prefixo, o infixo eles chamam de intermediário, e o sufixo que é a terminação aí. Então, o prefixo são todos aqueles que eu passei para vocês a listinha lá, os match, et, prop, boot da vida, tá? Esses aí você tem que saber. Claro que na maioria das vezes eles colocam só esses 10 primeiros aí, mas tem sido cobrado muito, tipo 13, 15, tá? Os intermediários, os infixos. Aí, aquela questão das ligações, né? Eu pego simples, dupla, tripla. An, en, in. Vai na sequência das vogais. A, e, I. Primeira, segunda, terceira, simples, dupla, tripla. Que fica fácil de você lembrar. O restante que aparece desses infixos são combinações entre eles. Então, se eu tenho en, é uma dupla. Se eu tiver 2 duplas, eu coloco de, en. Tá? E aí, é claro, eu tenho uma dupla e uma tripla, vai ficar en, in. Só que eu preciso acrescentar um número na frente para indicar a posição em que essas duplas ou essas triplas aí estão aparecendo, entendeu? Nada aqui dentro na química orgânica, ela vai ficar solta. E ainda mais com essa parte de nomenclatura, nós temos muito assim... Como é que eu falo para vocês? Nada pode ficar solto. Número separa de número por vírgula, palavra separa de palavra por hífen, que como eu disse, a quimiquês não é português, então a gente ainda usa sim o hífen, tá? Deixa eu tirar esse trem aqui que tá me atrapalhando em enxergar. Eu espero que eu não feche a sala errada. Então, assim, eu não posso deixar palavras soltas, nem números soltos ali. Sempre tem que ter essa interligação entre eles aí, tá? E a terminação, que é o meu sufixo, depende da função. Então, como a gente está trabalhando inicialmente com hidrocarboneto, a terminação que a gente vai usar é apenas O, hidrocarboneto, tá? É basicamente pela própria raiz da palavra que a gente vai estar usando aí. Cadê o lápis, 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 lápis? Cadê você? Ô, Jesus! Eu tava com esse lápis aqui agora o trem sumiu. Tá.
Vou riscar, não. Deixa eu subir. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos e a famosa fórmula geral dos hidrocarbonetos, tá? Então, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos, quando for de cadeia aberta, tá? Quando for de cadeia fechada, a gente não acrescenta a palavra ciclo antes. Então, nós vamos ter ciclanos, ciclenos, ciclinos, tá? Lá no português é cicrano, né? Aqui é ciclano, com L mesmo, ok? Que é o ciclo alcano, tá? Se eu tiver duas duplas, então é di-en, aí fica alcadieno. Se eu tiver duas triplas, é di-in, alcadiino. Uma coisa que eu falo para vocês desde o começo aqui, não tente decorar. Você fica doido e não dá conta, tá? O que você precisa se lembrar é como criar esses nomes. Agora, decorar, olhar para a estrutura e falar o nome disso aqui é isso, o nome disso aqui é aquilo, cara, são raras as estruturas que você vai precisar lembrar assim, e algumas vocês já até se acostumaram por causa dos memes que rodam pela internet afora aí, que é o benzeno, naftaleno, furano, tá? Vocês conhecem o cúmulo da química orgânica? O Adriano já falou para vocês, né? 2 meteno e 1 benzeno. Não, é 1 meteno, 2 furano, 3 benzeno. 1, 2, 3 1, 2, 3 de metilo no butano no butano. Nossa Senhora. Você sabe de onde vem o gás butano? Oh. Prefiro não descobrir. Eu tenho medo de perguntar a resposta, Adriano. Dos porcos. Fala logo, homem. É gás do peido, ora. Nunca? É do botão. Nunca. Olha. Esse aí é enxofre, bobão. Te iludiram. Bom, olha só. Então, eu coloquei 2 exemplos aí para vocês. Estou colocando só a fórmula molecular, tá? Então, o primeiro aí, que é o CH4, é o metano. Então, como que funciona? Sempre as 3 coisinhas que você vai analisar para montar esse nome como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá? Então, a primeira coisa que você vai olhar, quantidade de carbonos. Para esse aí, eu tenho um carbono só. Então, o prefixo é met. Eu tenho só ligações simples. Por quê? Porque o metano, olha só, é um carbono ligado com 4 hidrogênios. Quantas ligações o hidrogênio pode fazer, gente? Vou perguntar mais simples, né? Quantos elétrons o hidrogênio tem? 4. Só um, não é? Então, se ele só tem um elétron, concorda que ele só pode fazer uma ligação? Então, se eu tenho CH4, o carbono é tetravalente. Quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios, cada um para uma dessas valências aí do carbono, ok? Então, o meteno aí do Adriano, ele é pura brincadeira. Porque não tem como, não existe meteno, porque onde que eu vou enfiar uma dupla ligação aí? Me diz. E para outra conversa, para ser en ou in, essa dupla ligação tem que ser entre carbonos. E eu só tenho um carbono, ok? Então, o meteno entra só na brincadeira aí mesmo, porque a molécula em si, ela não existe, tá? Então, sempre os 3 itens. Quantidade de carbonos, tipo de ligação que você tem na cadeia e a função orgânica para você definir qual vai ser a terminação. Então, aqui, um carbono met, todas as ligações simples an, terminação para hidrocarboneto O, metano. O metano é o conhecido gás dos pântanos, tá? Todo local onde tem deposição de matéria orgânica tem liberação de metano, tá? Se você deixar o lixo da sua casa acumulado muito tempo, o saco vai começar a inchar, sem contar o chorume que vai ficar no fundo lá no chão, aquele trenzinho cheiroso. O metano por si só não tem um cheiro não, tá? O que fede é o chorume que acompanha ele aí. A segunda moléculazinha, C2H6, C2, então met, et. São 2 carbonos e 6 hidrogênios ligados ali. Tenta espalhar. Se são 2 carbonos ligados entre si, quer dizer que das 4 ligações de cada um, uma já está sendo usada aqui, ó, entre eles, certo? Sobrou quantas para cada um?
Não são 3 para cada? Então, 6 hidrogênios. Quer dizer que todas essas ligações aqui, ó, do carboninho, nesse caso, são simples. Então, et, porque são 2 carbonos, an, porque as ligações são simples, O, por ser hidrocarboneto, etano, tá? Quando for fornecido para você a fórmula estrutural, aquela mais longa, você pode pegar o que você tem ali dentro e definir a fórmula molecular a partir da fórmula geral. Como assim? Fórmula geral para alcanos é CnH2n mais 2. O que é esse N? É a quantidade de carbonos que você tem. Então, se eu tenho aqui, ó, 5 carbonos, aí vai ficar C5H 2 vezes 5 mais 2. Aí eu defino a fórmula molecular dele sem precisar de ficar contando todos os hidrogênios. Isso é bacana para aquelas cadeias que a gente tem, que os hidrogênios ficam escondidinhos, sabe? Aquela fórmula estrutural mais de cadeirinha, de só os rabisquinhos, né? A de linha? Isso, a de linha. É mais fácil para esse tipo de caso, porque você vai e conta só os pontos, que você sabe que cada ponto é um carbono, fechou. Você percebeu que só tem ligação simples, então é um alcano. Você pode aplicar essa fórmula geral aí, tá? Ah, mas e se não for alcano? E se tiver dupla ou tripla, né? Se for alceno, bom, a formulazinha vai mudando. Então, o alcano, CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n, você tira o 2 ali. Se for alcino, você subtrai 2. Então, você soma 2, sem 2, menos 2. Vai na sequência, assim, que fica mais fácil de se lembrar, tá? Então, tá. Olha o exemplo aí do alceno. Eu vou simplesmente trocar aqui, ó. Como a gente está trabalhando com hidrocarboneto, a única parte que vai mudar vai ser o meio aí da nossa estrutura, tá? Então, eu coloquei observação, ó. Nos alcenos que a gente tem 4 carbonos ou mais, a dupla ela pode ocupar posições diferentes. Então, até 3, ou está no primeiro ou está no segundo. Porque quando estiver no terceiro, você tem que virar a cadeia de volta. E agora vão começar a aparecer umas regrinhas. Tem gente que não gosta, não. Eu acho a parte mais gostosa da química, que parece que você está brincando de jogo de 7 erros, você tem que encontrar o que está para qual lado que é maior, qual lado que é menor, qual que é a menor distância. Eu acho bem bacana isso daí. Já eu coloco o exemplo com elas numeradas, tá? Nós temos aqui, ó, os alcadienos, que é quando nós vamos ter 2 duplas, e aí você não vai colocar apenas N, você vai colocar DN. E se antes eu coloco um número, vamos supor... Oi? Pode falar? Não. Ah, tá. Vamos supor que a minha cadeia tenha 5 carboninhos. E aí a minha dupla ligação está no segundo carbono. Então, eu tenho met, et, prop, but, pent, en, né, porque é dupla, O, porque é hidrocarboneto. Então, seria penteno. Só que eu tenho que dizer onde essa dupla está. Se eu falei que é no segundo carbono, então, ela vai ter que aparecer lá... Deixa eu tentar... Ah, ele não vai usar a porcaria do mouse aqui. Ficaria assim, ó. Pente 2 eno. Tá? Cadê? Sumiu a bagaça. Aí, apareceu. Eu tenho que colocar um número exatamente antes daquilo que ele está indicando na minha fórmula. Então, se eu falo que a dupla ligação ela está no segundo carbono, o que indica a dupla no nome é o N. Então, o número vem antes do N, porque é aquilo que me indica a dupla, e o número tem que vir antes daquilo que ele está indicando. Entende isso? Porque a nomenclatura mais antiga, o número vinha antes, ficaria 2-penteno, ao invés de pente-2-eno, tá? Você ainda vai encontrar, tem alguns exercícios que vêm com esse número antes, tá? Vocês estão num momento de transição, em que eles não definiram ainda, tipo, já existe essa regra nova de você colocar o número no meio da palavra, tudo misturado, mas ainda tem quem usa a numeração antiga, então você não tem escapatória, vocês vão ter que aprender as duas formas, tá? A gente vai fixar
nessa forma nova, porque daqui a pouco essa antiga vai cair em desuso, tá? Mas você precisa, em alguns pontos, se lembrar dessa antiga que vai aparecendo aí. Agora, quando eu venho alcadieno, se eu tenho duas duplas, quer dizer que eu vou ter que ter dois números. Então, eu tenho uma dupla lá no carbono 2 e a outra no carbono 4. Então, não seria pente 2-eno, seria pente, vou escrever aqui embaixo, vamos ver se vai funcionar agora. Seria pente, traço, porque a gente separa tudo por traço. 2,4, número separa de número sempre por vírgula, tá? Coloca-se o di, porque são duas, eno. Se fossem 3, tem que ter 3 números, 2,3,4, e ao invés de di, seria tri, ok? Pouco a pouco eu vou acrescentando assim para vocês. Então, eu coloquei o exemplo aí dela com duas duplas. Aí a gente vem para os alcinos, que é com a tripla, né? Deixa eu tentar tirar esse negocinho aqui. Isso. Opa, perdão. A tripla, como eu falei para vocês, os alcinos, é CnH2n menos 2, tá? E aí, a forma de escrita, a mesma coisa que a dupla, sempre numerando para indicar onde essa tripla se localiza, tá? Se tiver duas, di-in, se tiver três, tri-in, e sempre com os números também. Então, se eu tenho duas triplas, eu tenho que ter dois números, di-in. Se eu tenho três triplas, três números, trim, tá? Pode acontecer de ser ramificada? Pode. Tem que colocar essa ramificação lá dentro? Preciso, tá? Aí o nome vai vindo meio de trás para frente, vai vindo meio montadinho de trás para frente. Já já a gente fala dele. A minha cadeia pode ser uma cadeia fechada, então vocês já estão acostumados a enxergar a cadeia fechada também. Na hora de nomear isso daqui, a única diferença é que você tem que acrescentar antes do nome a palavra ciclo. Porque o propano é uma coisa, o ciclopropano é outra. O butano é uma coisa, o ciclobutano é outra. Aí é a hora que vocês brigam comigo horrores na prova. Ai, professora, mas é só o ciclo. Eu escrevi, a parte do nome era uma coisa quilométrica, eu acertei aquilo tudinho, só esqueci de colocar que era ciclo. Não é a mesma estrutura, gente. Na química orgânica, não funciona desse jeito, tá? Mudou, eu numerei para o lado errado, né? A cadeia tem, eu deveria ter começado aqui da direita para a esquerda e eu comecei da esquerda para a direita. Não é a mesma estrutura. Vocês só vão ter plena convicção disso que eu estou falando para vocês quando a gente entrar num conteúdo chamado isomeria, que você vai perceber que o reflexo de uma molécula muda completamente o comportamento. Uma molécula virada para um lado é uma coisa, virada para o outro é completamente diferente, entendeu? Então, muito cuidado com isso daí, gente. Já de antemão, já falo para vocês. Não venham questionar quando você falar, droga, professora, mas eu só troquei isso daqui. Sabe quando você fica brigando lá na matemática? Ah, professor, mas eu errei só o sinal. Aí um dia o ser abominável vai virar um engenheiro civil aí, né? E aí a resposta lá, você calculou tudinho para fazer o prédio e tinha que dar 5. Aí o seu deu menos 5. Você errou só o sinal, só o sinal. Aí na hora que você botar isso aí na mão do coitado do pedreiro que vai pôr a mão na massa lá, ao invés de ele fazer 5 andar para cima, ele vai fazer 5 andar para baixo, né? É subterrâneo, aqueles... Certo? É um estacionamento subterrâneo do seu prédio, né? Então, assim, o sinal pra gente, na química e na física, indica direção, indica sentido, entendeu? Posição de alguma coisa, indica se algo está sendo absorvido ou está sendo liberado. Um carboninho faz diferença demais. Um carbono só, eu tenho aqui o metano. É conhecido como gás dos pântanos, ou seja, todo local, como eu disse para vocês, que tem alguma coisa que está em estado de putrefação.
Aí o gás da cozinha, ele é uma mistura do propano com o butano. Propano, met, et, prop, 3 carbonos. Butano, but, 4 carbonos. Você cozinha com metano? Até que hoje em dia o povo tem uns doidos aí querendo criar tipo uns biodigestor para poder reaproveitar o metano para poder cozinhar. A gente associa muito o metano ao lixo, né, à deposição de matéria orgânica. Você fala, Deus me livre de botar um trem desse no meu fogão. E você esquece que não é ele que fede, como eu falei para vocês, é o chorume, né? No entanto, eu não posso pegar essa mistura do gás de cozinha e jogar ela lá para as mesmas atribuições do metano, não, tá? Diga-se de passagem aí, alguns andaram me perguntando no privado, outros em outro grupinho aí à parte, sobre a diferença lá, por exemplo, do que a gente está vivenciando hoje, da cloroquina com a hidroxicloroquina, né? É um átomo de oxigênio, um miserávelzinho átomo de oxigênio, numa posição diferenciada ali dentro da minha cadeia, entendeu? E se eu pegar esse oxigênio e simplesmente desligar ele, que ele está na forma da hidroxila, se eu tirar ele dali e trocar a posição na cadeia, vai mudar a aplicação de novo, entendeu? Então tem que tomar cuidado demais. Não adianta falar de funções orgânicas e eu não dar esse puxão inicial de orelha de vocês aí, mesmo sem você conhecer o assunto. Mas é para você já ter consciência que não vai adiantar você reclamar, resmungar, que, mas só troquei de lado, só inverti isso. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar porque não tem jeito. Eu não posso considerar. Não é questão de considerar ou não, é questão de validar as coisas, tá? Então, para se nomear os hidrocarbonetos, exatamente do mesmo jeito que você faz com as cadeias abertas, você vai fazer com as cadeias fechadas, tá? A única coisa que você não pode esquecer, então, é de colocar esse ciclo aí na frente, tá? Ciclenos, a mesma coisa. Ciclinos também, porque vai aparecer as duplas ligações aí, tá? E as triplas ligações, eu acho até que eu coloquei ele. A fórmula geral para os aromáticos, não, para os de cadeia fechada, a gente até quase não usa. Tem uns doidos aí que gostam de decorar todas elas. Eu fico só com alcanos, alcenos e alcinos, o resto eu vou adaptando. Vale muito mais, porque aqui, é sério, aquilo que a gente decora, a gente esquece tão rapidinho, entendeu? E aquilo que a gente inventa um jeito de lembrar, de aprender, você não esquece nunca, tá? Olha só, os aromáticos, esses aqui são os maleditos que você precisa se lembrar. Infelizmente, né? Eu disse para vocês que um ou outro você tem que decorar. Mas quem é que não conhece o benzeno, né? Todo mundo já viu esse bendito benzeno. E eu tenho certeza que é muito mais fácil você se lembrar da palavrinha benzeno do que você se lembrar de ciclo 1,3,5-hexatrieno, né? Então, benzeno, amém. Todo mundo lembra. A naftalina, que é essa que está aqui do lado, ela é a estrutura baseada no naftaleno, tá? Então, quando você vê dois benzenos juntos, um coladinho no outro, é um naftaleno, tá? Se você tiver 3, bom, aí nós temos 2 possibilidades. Os 3 podem estar seguidinhos, a gente chama de antraceno, ou pode ter 2, como está aí na naftalina, e o terceiro vir embaixo, tá? Esse é o fenantreno. Essas 4... Oi? Ele pode vir em cima também? Os 2 embaixo, o outro em cima? Aí é a mesma da que vem embaixo. Ela só tá assim, entendeu? É a mesma estrutura. Da mesma forma, tem algumas que fazem só isso aqui, ó. Aí continua sendo a mesma estrutura, tá? Ele pode vir em cima ou embaixo, vai ser o fenantreno, do mesmo jeito. São sempre esses 4. Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Só. E acaba que você consegue lembrar, né? São tão bizarros os nomes, sei lá, você tem gato? Quem tem gato costuma ter uns 10 gatos. Ô, fenantreno, antraceno, naftaleno, volta aqui, meu filho. Só não pode chamar de benzeno, porque o povo vai pensar que você está fazendo um despacho dentro de casa, né? Mas tem um meteno também. Thaísa? Ô, misericórdia. Oi, tô acabando. Não. Vamos fazer ou não? Bora, uai. Aí é o seguinte, você pede para... Fechou? Não, deixa eu falar para você rapidinho.
Lá no grupo tem explicando o que aconteceu. Você pede para eles irem para os grupos das salas, para quem quiser participar. Que lá eu vou mandar o link, aí, beleza? Né? A gente vai fazer Não, os meninos. Estão ouvindo, galera? Vocês poderem participar de um esqueminha, nós três juntos aí. Sim, sim. Ou aqueles que têm os hábitos de fazer os prints aí da tela, faz aí para nós, por favor, que eu não sei fazer esse esquema aí não, tá? Para poder guardar aqui bonitinho. Vou fazer igual o Yuri, ó. Deixa eu falar. Oi, fala. Eu vou mandar os links nos grupos. Assim que acabar a sua aula, você me avisa lá no nosso grupo. É para dar uns 5 minutinhos, só quem quiser participar. Tá acabando, falta 5 minutos pro trem fechar aqui, apesar dele não ter mandado recado nenhum, mas acho que ele fecha sozinho. Aí, da minha parte, eu vou fazer outra coleção de livro de física hoje, tá? Para quem ganhar? Ihu! Então um beijo. É meu, então, tá? Um beijo para vocês. Aí eu fico te aguardando, tá, Thaís? Fora daí. Tá bom, falou. Falou. Meninos, essa aí, então, é uma tabela resumo de tudo isso que foi falado agora, tá? Então, os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos aí, tá? Qual é a fórmula geral de cada um? Olha o carro da banana chegando! Eu estava tirando aqui qual carro que ia chegar primeiro da banana da maçã lá fora. É o horário. O Luciano ganhou a aposta. Luciano, vai ganhar as bananas. Aí, gente, veja bem. O que tinha para ser falado de hidrocarbonetos era isso. Porque aí eu deixei, você deve ter visto aqui, ó, esse exercíciozinho, lá no próprio slide, né? Isso aqui é para você praticar. Tá? Não é necessariamente para me entregar, não. Faz no seu caderno mesmo, tá? Copia a pergunta, porque eu quero, olha só, você vai classificar na primeira quem é alcano, alceno, alcino, o que ele é, tá? E na de baixo, eu quero a fórmula molecular. Mas, por favor, faça também, além da molecular, a estrutural, pode ser? Monta a cadeia todinha. Estrutural tem pau, então aquelas de palitinho, não se esqueça. Montou toda ela, aí você faz a molecular, ok? Se quiser fazer a mínima, então melhor ainda, porque vocês vão perceber que até o final do ano muda conteúdo, entra conteúdo novo, sempre tem estrutural, molecular e mínima misturado no meio. Então seria bom você usar essa daí para ir praticando, tá? E observa que ela tá com a nomenclatura antiga, o número tá na frente. Tá? Mas significa a mesma coisa. Na semana que vem, a gente vai continuar aqui entrando na parte dos radicais, tá? E aí, só na outra que a gente vai começar as demais funções aí, beleza? Dúvida, trauma, preconceito? Thaís? Sim. Eu mandei uma foto lá no grupo do terceiro ano C, que tá a senhora, o professor Adriane, parece que é a Marta Lidiane. Aí o professor meu do cursinho deu uma aula explicando, ele fez uma tabela toda esquematizada, eu mandei uma foto lá pra senhora. Se tiver tudo nos conformes do que a senhora tá explicando, eu queria saber se pode estudar por aquilo lá também, que eu achei muito interessante que ele colocou pra gente lá no cursinho. Peraí, você pôs em qual? No C? No grupo do terceiro ano C, que tá no WhatsApp. Que tá o Adriana, a Lidiane, a Marta também. Ah, tá, achei aqui. E se for legal, pode compartilhar com os outros terceiros, hein? Tá bom. Ah, só deu um pouquinho de reflexo, né? Por causa da... Deu, mas dá pra entender. Ler. Se der o zoom, dá pra entender. Não, eu compartilho com a galera aqui, então. Beleza. É esse conteúdo mesmo, tá? Aí, semana que vem, então, a gente entra em radicais. Olha só, no material que eu deixo no GR8 e do Classroom, o que vai estar de diferente é só o roteiro, tá? Eu vou colocar todas as vezes o mesmo slide, porque eu já tinha montado ele todinho. Aí eu falei, não, eu vou ficar dividindo pedacinho por pedacinho para cada semana eu ficar postando picado, entendeu? Aí eu já botei logo tudo de uma vez. Então, quando você olhar lá, vai ter o mesmo slide, porque é continuação. O roteiro é que está diferente. Então, se você já baixou o slide para estudar, não precisa baixar ele de novo nas semanas seguintes, não. Quando for mudar, eu aviso para vocês. Tá legal? Então, beleza. Ó, a banana, tá ouvindo?
Professora? Oi. A senhora postou uma lista de um quiz para ser respondido essa semana. Até quando que a gente pode estar respondendo? Eu não coloquei data de vencimento nele, não. Não tá com validade lá, não. Tá? Aí você pode ir no seu tempo aí, ele não vai encerrar lá, não. Tá? Uhum. Ok? Mas assim, o quanto antes, melhor para não ir acumulando. Porque quando for semana que vem, a parte dos radicais, aí vai ter um outro só sobre radicais. Quanto mais você for demorando, mais vai acumulando, aí é pior, né? Tá bom? Então tá, meninos, para não tomar muito tempo lá da atividade que a gente vai fazer agora, são todas voltadas para esse material de hoje, tá? Do conteúdo de hoje. Fala, Maria. Eu tava olhando o negócio que enquanto a senhora tava explicando, olhei só uma curiosidade mesmo. A senhora pode ficar feliz, viu? Que a senhora passou do Adriano hoje. Uhul! Deu 83 pessoas que entrou. Joga na cara dele, professor. Fala agora lá no grupo, lá onde ele vai Eu ia tirar o print, eu esqueci. Eu esqueci. Ela tá gravando, ela consegue tirar depois. Não, mas... é verdade. Né? Se Deus quiser, eu descobrir para onde vai essa gravação aqui no computador. Fica lá na pasta do Zoom. Acho que na hora que a senhora terminar... 82 ou 83 pessoas, eu não lembro direito. Foi só sei que não, eu vou colocar, porque aí eu salvo as bananas. Em homenagem ao Luciano. Ai, eu esqueci até o que eu ia falar. Que eu vou salvar e deixar ela lá depois no YouTube, para quem não pode assistir aqui nesse horário, né? Então tá, meninos. Beijinho. Mas, gente, para onde que vai o link desse desafio? Ele ia mandar lá no grupo da sala de cada um de vocês aqui. Ele ainda não mandou ainda não. Ah, tá, é por Ele isso. tá esperando a aula acabar. Tá bom? Então vou fechar aqui pra gente poder pegar o outro lá, tá? Beijo, beijo. Tá. Até semana que vem, nesse aqui. Tchau. Tchau.